Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos que estão acompanhando aqui no Avivamento da Fé TV, tanto no Facebook quanto no YouTube. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa noite fria aqui na cidade de São Paulo e também na cidade de Osasco. Eu não sei como é que tá onde você mora. Você pode até escrever no chat aí, escrevendo se tá frio, se tá calor aí. Aqui tá bastante frio. Seja muito bem-vindo nesse nosso programa que todas as quintas-feiras estamos aqui reunidos para aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Então, meu boa noite a todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês preciosamente. E boa noite, Kézia. Boa noite, paz do Senhor. É isso aí, mais uma noite. Tá frio, mas é só a temperatura. Nada como a presença do doce Espírito Santo para nos aquecer e aprender hoje mais um pouquinho com ele. É isso mesmo. Já agradecendo aqui o apoio do Ismael Pereira, está conosco nessa noite, dando apoio aqui na programação. E lógico, você, né? Se não fosse você, que sentido teria, né? De nós fazermos o programa e tudo, né? Então, nós procuramos fazer o melhor, porque Deus tem nos presenteado com a sua audiência. Você que nos acompanha sempre, né? Você que tem nos acompanhado, você viu que nós estamos falando sobre relacionamentos inteligentes, né? E começamos falando sobre relacionamento com Deus, depois relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento profissional, foi da quinta-feira passada, e hoje nós vamos falar sobre relacionamento social ou relacionamento com a sociedade, né? Então, é um tema também interessante, é abrangente também. Nós estamos abrangendo aqui todas as áreas dos relacionamentos, né? Onde Deus nos criou para sermos seres que nos se relacionam, e nós temos que aprender como conviver com outras pessoas, né? Porque muitas vezes nos vem, por exemplo, né, nos últimos dias, uma pandemia como essa, que tudo que você gostava de fazer, de falar com outra pessoa, de abraçar, isso nos foi privado, né? Mas em breve, muito breve, estaremos reunidos, nos alegrando, né? Sem máscaras e podendo falar com outras pessoas. E ficam os cuidados, né? Independente de pandemia, né? Os cuidados com a higiene, que é um alerta para todos nós, né? E parece não fazer falta, mas eu tenho certeza que, como eu, muitas pessoas que estão assistindo e nos acompanhando já foram curadas através de abraços bem calorosos, igual eu falei, né? Abraço do doce Espírito Santo, e Deus usa algumas pessoas para nos dar esses abraços bem especial, esse abraço caloroso, e que nós realmente somos curados através de um abraço. Até isso o diabo tentou tirar de nós, mas nós vamos vencer e vamos poder nos confraternizar como antes, né? Com aquele calor humano, aquele calor próximo um do outro. Mas o interessante disso é que todas as vezes que somos privados de algo, a tendência é nós valorizarmos depois, né? Então, nós estamos sendo privados dessa coisa tão gostosa, dessa confraternização, de abraço, de estar com as pessoas. E eu tenho certeza que vamos valorizar isso muito mais depois de tudo isso. Até porque tem muitas pessoas, ou algumas pessoas mais próximas que conhecemos, que partiram. E eu tenho certeza que se você pudesse voltar o tempo, você gostaria de ter falado alguma coisa, dar algum abraço nessa pessoa, né? Nós vamos falar hoje sobre relacionamento com a sociedade. Como você se relaciona com a sociedade, né? Porque nós não vivemos num mundinho fechado, né? Onde é só irmãos da igreja e tudo mais. Não, isso é muito mais abrangente, e nós temos que saber como lidar com isso, né? Como nós falamos anteriormente, nós estamos numa empreitada falando sobre relacionamentos inteligentes. Nós falamos já de relacionamento com Deus, relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento no trabalho. E hoje nós vamos falar sobre relacionamento social, ou relacionamento com a sociedade, tá bom? E para começarmos aqui, eu pedi para a Kézia separar um texto que está em 2 Reis, capítulo 4, no verso 3, é onde eu vou pegar como base para discorrer sobre esse assunto, tá bom? Eu vou falar outras coisas, mas basicamente nessa passagem bíblica. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 3. 2 Reis, vamos lá, peraí.
Segundo Reis 4, 3. Vamos lá. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. É isso aí, e não poucas. Então, eu vou explanar, em vez de pedir para a Kézia ler uma série de versículos, eu vou dar uma explanada do que aconteceu aqui, que vai ser melhor para você compreender. Mas a primeira coisa que eu queria falar aqui é para nós entendermos primeiro o conceito. Então, o que é a sociedade, né? Entender primeiro o que é a sociedade. Segundo o dicionário, sociedade é um conjunto de seres que convivem de forma organizada. A palavra vem do latim societas, que significa associação amistosa com outros. Então, uma sociedade é uma associação que tem que ser amistosa entre outras pessoas, né? Na próxima quinta-feira nós vamos falar de relacionamento com a igreja. As pessoas fazem parte do corpo da igreja. E por fim será relacionamento consigo mesmo, porque às vezes você tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas porque você tem dificuldade de relacionar-se consigo mesmo. Se você tem dificuldade de se perdoar, você tem dificuldade de perdoar outras pessoas. Se você tem dificuldade de se aceitar, dificilmente você aceita outras pessoas. Então, fechando isso aí, é relacionamento consigo mesmo. Hoje no relacionamento social, então não vou abranger o que é igreja. Eu quero, de forma abrangente, pegar pessoas que não fazem parte do seu convívio da igreja, na sociedade comum. Então, o que acontece? A primeira coisa, né, que nós temos que entender é que Deus nos criou para viver em sociedade, para viver em grupos, né? Para compartilhar as coisas. Deus nos criou para compartilhar as nossas emoções, para compartilhar as nossas experiências, para compartilhar as coisas em geral, né? Até mesmo nos primórdios, né, da criação, não existia dinheiro, tudo era moeda de troca. Então, se eu sou um plantador de milho, de feijão, de arroz e não crio gado, eu levo parte da minha colheita e chego para quem tem gado, criação de animais, e falo assim: olha, vamos fazer uma troca aqui, né? Eu te forneço. E assim eram as coisas entre as pessoas, né, da fazenda. Antes da Revolução Industrial, todas as pessoas eram microempresários que tinham suas fazendas, que tinham suas coisas, né? E depois, na era da Revolução Industrial, que as pessoas foram migrando para os grandes centros, né, trazendo esse desequilíbrio, né, na área rural. Mas as pessoas faziam trocas. E Deus nos escolheu para viver em sociedade, mas de certa forma a intenção de Deus foi o quê? Se espalhe sobre a terra, crescer e multiplicai. Por isso que foi totalmente reprovado em Gênesis capítulo 10, quando Nimrod incitou outras pessoas e começaram a construir uma torre, né? Que a intenção deles era tocar até o céu, né? Com certeza não ia conseguir isso, mas era ser bem alto para ficar de referência. O que acontece quando você faz uma torre bem alta? Como a terra é redonda, por mais que você se espalhe, mas você vai continuar vendo. É que nem a pessoa que vai para o mar, né? Enquanto a pessoa vai assim para o mar, quanto mais ela vai afundando, ela vai indo para o fundo do mar, os prédios começam a subir na costa, né? E qual que era a intenção de Nimrod? Não saia daqui de perto, não se espalhem, né? Só que a ordem... Era o farol. Era o farol que ele tinha de referência. Só que a ordem de Deus foi outra: espalhem a terra, né? Vivam em sociedade, comunidade, mas enchendo a terra, não para ficar num lugar só. E aí, como isso foi constrangido, né, e a ordem não foi obedecida, Deus vai, a Trindade, né, ele fala no plural: desçamos e confundamos, né, as línguas. E aí foi onde teve a torre de Babel, que na verdade Babel é a torre da confusão, né, o nome, né, o significado. Então ele confunde. E aí esses povos, não foi assim, cada uma pessoa que estava ali falava uma língua. Um grupo de pessoas começaram a falar o idioma, outro grupo de pessoas falou outro. Então os grupos foram espalhados. Fala assim: não consegui entender nada do que aquele fala, vamos para outro lugar lá. Então as pessoas que se entendiam foram formando, né? E aí foi formando seus bairros, estados, países, nações, porque foi se espalhando.
do jeito que Deus mandou. Então, o primeiro passo aqui, né, eu estou dando essa introdução para você entender o que Deus queria de nós, que é viver em sociedade, compartilhando as coisas. Nós somos seres que não fomos criados para viver sozinhos, não fomos criados para viver isolados, né? Por isso que essa pandemia está sendo um golpe duríssimo, porque tem pessoas com problemas emocionais gravíssimos devido à pandemia. Pessoas que desenvolveram síndrome de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, por estar isolada, por não poder sair, né? Então, esse é um grande problema que está acontecendo nos dias atuais. Aí eu vou explicar para você onde a Késia leu, que está falando para arrumar os vasos. Mas por que ela precisou arrumar os vasos, né? Essa época foi a época do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele chega na casa dessa viúva, e o que estava acontecendo na casa dessa viúva? O marido dela morreu, só que morreu com muitas dívidas. Só que as dívidas não morreram com o marido dela. Os credores ficavam pressionando ela e falavam assim: olha, o negócio é o seguinte, ou você paga as dívidas que seu marido deixou, ou nós vamos levar os seus filhos para serem escravos, eles vão trabalhar para nós, eles se tornarão nossos escravos. Ela, em desespero, falou com o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu falou com ela: olha, o que você tem aí? O que você tem em casa? Ela falou assim: eu tenho senão uma botija de azeite. Eu só tenho uma botija de azeite. E aí é onde ele fala: então você vai fazer o seguinte, você vai na tua vizinhança, aí com as tuas vizinhas, e vai solicitar para ela vasos, arruma o maior número de vasos que você conseguir. Pede para a vizinhança o maior número de vasos que você conseguir. E ela foi, fez isso, e seus filhos ajudaram ela e foram pedindo, e foi uma porção de vasos. E aí ele veio com a palavra de Deus. Ele falou assim: olha, pode começar a deitar a botija de azeite, porque vai se encher todos esses vasos. E só tinha um pouquinho de azeite naquela botija, mas conforme ela foi deitando, o azeite foi sendo multiplicado, encheu o vaso, passou para outro. E encheu, passou para outro. E foi, e olha o milagre de Deus. Quando acabaram-se os vasos, quando falou: cadê o outro vaso? Não tem mais, esse é o último. Quando falou que era o último, quando encheu o último vaso, o azeite cessou. Por quê? Porque Deus sabe a quantidade que você precisa. Deus sabe o tamanho do milagre que você precisa. E Deus não manda nem mais nem menos, Ele manda na medida. Ele pode até transbordar, mas nesse caso Ele queria mostrar, provar para ela, ensinar uma coisa que eu vou dizer aqui. Mas o milagre, quando acabou os vasos, cessou. Aí ela chamou o homem de Deus, né? Porque ele falou: vai, entra para tua casa e fecha a porta e faz isso. E aí, quando ela falou que cessou, ele falou assim: agora você vai, vende esse azeite e paga todos os que vocês estão devendo, e você vai viver do resto com os seus filhos. Você não vai precisar vender ninguém. E o milagre aconteceu, ela glorificou a Deus, foi maravilhoso, né? Então eu queria começar dizendo aqui quais foram os detalhes desse milagre. Como é que esse milagre aconteceu? Primeiro, o profeta Eliseu pergunta: me diz o que você tem na sua casa. Deus, Ele fez tudo do nada. Com o poder da sua boca, com o verbo, que é a palavra, que é Jesus, Ele fez tudo. Mas, quando se diz em relação ao ser humano, Deus espera algo de nós. Deus não espera muita força, algo de nós, mas espera o mínimo. Você, quando vem para a igreja, você pode vir arrastado. E Deus pode perguntar para você: qual o tamanho da sua fé? Você pode dizer: Senhor, minha fé é do tamanho de um grão de mostarda, pequena. Eu vim aqui arrastado, eu estou fraco. Aí Deus diz para você: ótimo, é disso só que eu preciso para fazer um milagre. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu tenho que começar do zero. Eu tenho que fazer uma coisa, mas eu vou ter que começar do zero. E eu quero te dar uma notícia muito boa nessa noite. É impossível você começar do zero, porque você é a imagem e semelhança do Criador. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é um zero, e a sua vida não é um zero. As pessoas falam: eu sou um zero à esquerda. Você não é. Não tem como você começar do zero, porque você não é o zero. Você tem valor. Você tem valor para Deus, você é importante para Deus.
Então, essa mulher estava lá se sentindo abandonada, os credores cobrando. Aí havia uma luz no fim do túnel, que tinha um homem de Deus, foi o portador da palavra. E falou com ela, ó, eu preciso saber primeiro o que você tem. Então, para Deus fazer um milagre na nossa vida, é importante que tenhamos alguma coisa, ainda que pequeno. E aí me faz lembrar, Kézia, sabe do que? Do jovenzinho de João capítulo 6. Por quê? Esse jovem, ele só é mencionado no Evangelho de João. Nos outros evangelhos, essa passagem, irmãos, é da multiplicação dos pães e dos peixes. No entanto, só no Evangelho de João que vai citar exatamente da onde que surgiu esses pães e peixes, que foi o start para o milagre, foi o início do milagre, né? Vou pedir para a Kézia ler para nós, é João 6, que versículo? 9? 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Exatamente, acho que foi André que fez essa observação. O que acontece? Nos outros evangelhos não fala quem que foi a pessoa que chegou e... uns falam assim, temos 5 pães e 2 peixes e tal. Agora, aqui ficou claro. Tem aqui um rapaz, que a Bíblia nem menciona o nome dele, que tem 5 pães e 2 peixes. Ou seja, de todas aquelas pessoas, até pessoas experientes, a única pessoa que realmente estava preparado, foi prevenido para ouvir Jesus, foi esse jovenzinho, né? Ele foi preparado. Eu já deve ter ido pensando assim, olha, eu acho que pode o negócio tardar aqui, eu vou me preparar. E ele foi canal de bênção para milhares de pessoas, né? Mais de 5.000 pessoas alimentadas, com a providência que surgiu com um jovem. Por quê? O milagre não surgiu do nada. Ele tinha 5 pães e 2 peixes, que era pouco para muita gente, mas era alguma coisa. Deus quer que você comece com o que você tem, tanto na sua vida espiritual, tanto na sua vida material, tanto nos seus projetos. Você tem que começar com o que você tem. Você precisa fazer um trabalho e você precisa do celular. Você fala assim, olha, eu vou começar só quando eu tiver um celular top. Não, faça com um celular ruim. Depois, com os recursos, você vai aprimorando. Eu só vou fazer tal coisa quando eu tiver um aparelho bom. Não, eu só vou fazer tal coisa quando acontecer isso. Eu só vou pregar quando eu for ungido a pastor. Eu só vou pregar para alguém quando eu for separada missionária, ungida missionária. Não, não é assim que funciona. Primeiro você depois você... Primeiro é o ser, depois é o ter. Primeiro você depois você tem. Tem gente que primeiro quer ter para depois ser. E está errado. Então, primeiro você faz, depois vê o resultado do que você faz. E o reconhecimento é consequência, né? Inevitável. Inevitável, não tem jeito. Vai vir a consequência, né? Depois. Então é necessário você ter alguma coisa. Assim como foi num momento crucial para o povo de Israel. Estava fugindo de Faraó e seus soldados. E chegou o maior desafio de todos ali, que era atravessar o Mar Vermelho. Como atravessar o Mar Vermelho? E aí Moisés para diante do mar e fica indagando a Deus. E aí Deus responde para ele, né? É onde a Kézia vai ler. Onde que é, Kézia, que você vai ler? Êxodo 14, versículo 15 e 16. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Maravilha. Deus, eu vou aqui florear um pouco, né? Moisés olha para cima e começa a falar: Deus, e agora o que eu faço? Fala: Moisés, por que você está clamando a mim? Fala para esse povo marchar. O que você tem na sua mão aí? Tem um cajado. Então, levanta esse cajado. Moisés tinha algo. Ele tinha um cajado. Levanta, estende essa vara aí, esse cajado. Estende e a água vai se partir. Então, Moisés tinha alguma coisa, né? Então, Deus vai usar o pouco que você tem para realizar um grande milagre. E aqui vai a chave de uma grande vitória. Valorize o pouco para Deus te colocar no muito. O que você faz na igreja? A semana passada eu falei sobre relacionamento profissional. E entrou muita coisa da igreja, né?
E aí alguém pergunta para você, o que você faz na igreja? Ah, eu limpo a igreja. Ah, o que você faz na igreja? Ah, eu ajudo, eu faço ali a parte com jovens, eu faço parte do eventos, fico ali, tem eventos, eu fico lavando panela, até de madrugada. Ah, o que você faz na igreja? Ah, eu fico tomando conta da porta. Ah, eu fico no estacionamento. Não. Sabe o que você faz? Quando te perguntarem o que você faz na igreja, eu ajudo milhares de pessoas a serem salvas através da palavra de Deus. Porque sem esse trabalho que você faz, os outros não é possível fazer. Imagina você chegar na igreja e o banheiro está imundo, não tem condição de usar o banheiro, não tem condição de fazer nada. Tudo é importante, né? Tudo é importante. Eu falei semana passada aqui que tinha a história de um homem que estava varrendo o chão da NASA e perguntaram para ele assim: por que você está varrendo até tarde? O que você faz aí? Ele falou assim: eu ajudo pessoas a chegarem no espaço. Então tudo que você faz na igreja, você ajuda pessoas a serem salvas do fogo do inferno. Aí as pessoas do trabalho, o que você faz? Ah, eu só sou aqui auxiliar administrativo. Não. A sua empresa faz o quê? Ah, eu trabalho na Embraer. Eu ajudo pessoas a voarem no céu. Então, você precisa entender a grandeza do que você faz parte, né? Isso é muito importante. E quando você valorizar as pequenas coisas, Deus te colocará nas coisas maiores. Então, veja como é que é interessante. A viúva teve um grande milagre porque ela tinha o quê? Um bom relacionamento com a vizinhança, um bom relacionamento social. A chave do estudo de hoje é essa. E se a viúva não tivesse um bom relacionamento social? E se a viúva fosse uma pessoa isolada da sua comunidade? E se a viúva colecionasse briga com suas vizinhas? Como é que ia ser na hora do milagre? O profeta fala assim: vai lá nas suas vizinhas e busque o máximo de vaso, porque o milagre vai ser grande. Você vai pagar todas as dívidas e vai sobrar Aí ela vai em uma: que? Você está falando comigo hoje? O que deu em você? Está com febre? Não tem nada para você aqui não. Ô vizinha, você tem um vaso aí? Não, aquele dia que eu precisei de você, o negócio não me arrumou? Não tem nada para você aqui. Vizinha, você tem alguma coisa? Mulher, você estava brigando comigo semana passada. Você está aqui atrás de vaso? Vai para lá. É isso aí. E se a situação fosse essa? Então, o milagre dela foi grande porque o relacionamento social com ela, com a vizinhança, com as pessoas em volta, era grande. Era bom. Se fosse ruim, sabe o que ia acontecer? Ia ter poucos vasos, pouco azeite, pouca venda, pouco pagamento de dívida. E não ia ser o suficiente para pagar quem devia, né? Então, Deus está disposto a realizar um grande milagre na sua vida e na sua família. Mas o tamanho do seu milagre, muitas vezes pode depender do tamanho de como você se relaciona com as pessoas. Essa é a chave. Mesmo porque o milagre ele pode vir de onde você menos espera. Exatamente. Porque isso que você falou agora é importante, Kézia. Porque é o seguinte, as pessoas pensam assim: não, o negócio é só com os domésticos da fé. É só com quem é da igreja. E aí, muitas vezes, Deus quer usar uma pessoa que você nunca imaginou que fosse usar para te abençoar, para estar com você, né, na hora mais difícil. E pasmem, né? Muitas vezes, no momento de maior luta, de maior dor, aparece numa visita de um hospital ou aparece na sua casa a pessoa que você às vezes menos imagina. É isso mesmo. Então, no momento da adversidade, é o momento da surpresa. Em Provérbios vai dizer que na adversidade nasce o irmão, né? Aquele que é um amigo, né? Tem muitos tesouros, e na adversidade nasce o irmão. Então, viver em sociedade são superar os desafios, né? O tempo todo. Porque você tem que lidar com crenças diferentes, culturas diferentes, perfis diferentes e comportamentos diferentes. E falar disso é complicado, porque o comportamento de uma pessoa é diferente, mas muitas vezes o seu não é melhor que o dele para você julgar se o dele é melhor. Ele é diferente de você.
O perfil da pessoa é diferente do seu. Eu adoro falar de perfil. Perfil de comportamento. Porque você fala assim, fulano de tal fala demais. Fulano de tal, na igreja você precisa de ver. Fica glorificando alto, quer se aparecer. E a pessoa tem um perfil dela. Aí essa mesma pessoa que fica julgando assim, ela fala assim, aquele outro ali, ó, não fala nada. Não abre a boca pra nada. Não abre a boca pra nada, não dá opinião, é muito calado. E eu já falei isso antes aqui. Vão falar de você de qualquer maneira. E se é para falar, seja quem você é. Seja usado do jeito que Deus te escolheu para ser usado. Não queira imitar ninguém nem ser outra pessoa. Isso é viver em sociedade. Isso é respeitar o espaço do outro, né? Eu gosto muito, quer dizer, a gente veio conversando disso antes, né? Da história dos porco-espinhos, né? Uma história que uma vez eu vi faz muitos anos, eu acho muito interessante, porque conta-se que aquele bichinho lá, os porco-espinho, eles estavam vivendo uma era glacial, assim, muito gelo, muito frio. E quando o frio apertava, eles começavam a morrer de frio. Aí eles se ajuntavam, né, uns com os outros. Só que nesse ajuntar dos porcos-espinhos, um começava a ferir o outro. Um espinho de um entrava na carne do outro. E aí eles se afastavam de novo. Só que quando eles se afastavam, eles começavam a morrer de frio novamente. E aí eles tiveram que tomar uma decisão. Ou a gente morre de frio, ou a gente aprende a lidar com o espinho dos outros. Ou todo mundo morre, ou a gente aguenta firme, aquecido, aguentando o espinho do outro. E isso nos arremete a uma reflexão. Nós temos que suportar os espinhos uns dos outros, porque as pessoas são diferentes, muitas vezes nos incomoda, muitas vezes é difícil a convivência, até de pessoas mais próximas, até de pessoas da família, até de parentes, até de amigos próximos, no trabalho, em vários lugares. Mas todavia nós temos que preferir viver com os espinhos dos outros do que viver uma vida sozinho, isolado, uma vida fria. Você vê que quando os bichinhos se afastavam, eles morriam o quê? De frio. Por quê? Porque é isso que acontece, a pessoa morre de frio. Então, meu irmão, minha irmã, ao invés de viver uma vida isolada, uma vida triste, uma vida fechada, fria, vazia, triste, aprenda a conviver com os espinhos de outras pessoas. Mesmo que vai doer, mesmo que alguém traia a tua confiança, mesmo que pessoas te entristeçam, te deixem de lado e aconteça coisas terríveis, aprenda a conviver com os espinhos, que é melhor. E você vai viver uma vida diferenciada. Você vai viver uma vida melhor, suportando os espinhos uns dos outros. Uma outra coisa importante que nós temos que levar em consideração quando nós falamos de viver em sociedade são os direitos e deveres. Todos nós temos. E separei aqui um exemplo de dever, por exemplo, que apareceu para Jesus, até para ele não escandalizar. A Kézia vai ler para nós aí, Kézia, que é onde Jesus paga para o Império Romano. Dá uma lida para nós aí, por favor. Mateus 17, do 24. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam os impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobras os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse logo então: isento os filhos, mas para que não os escandalize. Depois, é isso aí. Depois ele... O que Pedro faz, né? Na ordem de Jesus, logo em seguida, o que ele manda fazer? Pode ler o próximo aí.
vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abrindo ele a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. É isso aí, é até aí, beleza. É isso mesmo. Então, veja bem, olha só, Jesus tenta falar para Pedro o seguinte: Pedro, se somos filhos, logo nós deveríamos estar livres desses impostos. Mas eles nos consideram estranhos, mesmo nós sendo filhos. Mas para que se ninguém se escandalize, vai lá e paga por mim e por ti. Vai lá no mar, lança um anzol, o peixe que lançar, você tira ele para fora, vai ter um starter na boca dele, você tira e paga por mim e por você. Olha, irmãos, Jesus faz uns negócios assim que eu paro para pensar, é muito interessante o jeito que Jesus faz, né? Ele nos surpreende a cada jeito. O milagre que ele tem para fazer na vida de um é diferente da vida de outro, né? Mas Jesus, mesmo não tendo que pagar, mas para que ninguém se escandalizasse, ele foi e falou: não, vamos cumprir esse dever. Eles têm para nós que é um dever, então vamos cumprir. E foi lá e foi realizado mais esse milagre, né? E Jesus pagou. E foi interessante que quando as pessoas lá do Império Romano foram perguntar: o seu mestre não paga aí as de dracmas, né? Ele falou: paga sim. Ele já saiu em defesa logo: não, paga, que negócio é esse? E foi lá. Então, a mensagem para nós é o seguinte: nós temos deveres. Nós não podemos estar desligado das coisas que acontecem. Você que me escuta aí, você que me ouve, é fundamental que você seja uma pessoa bem informada. Tem pessoa que toma multa porque não sabe o dia de rodízio aqui em São Paulo, por exemplo. Tem pessoa que perde prazo para entregar imposto de renda porque não sabe a última data para entregar o imposto de renda, né? A pessoa que tem um teto para isso, né? Nem todo mundo precisa declarar. Tem pessoa que não faz a mínima ideia das coisas que precisam ser feitas. E é importante. Eu vou falar aqui não para como sendo uma coisa que é melhor, né? Mas eu tenho por hábito, por exemplo, eu vejo muita notícia, eu procuro estar atualizado de muitas coisas. Dificilmente eu estou ouvindo música no carro, dificilmente. Se torna chato quando eu estou com minha esposa, meus filhos, falam: ai pai, pelo amor de Deus, tira daí. Porque eu fico todo o tempo ouvindo notícia, né? Procurando estar bem informado, até porque eu diminui muito. E eu quero um dia zerar informações pela TV, por exemplo, né? Quanto menos, a televisão é uma coisa que, principalmente uma emissora em especial que, olha, dá desgosto de ver tanta mentira e tanta coisa que você ouve. Então, você precisa estar bem informado das coisas que acontecem. Bem informado da palavra, porque essa palavra aqui, ela te dá tudo que vai acontecer no futuro. Seu futuro está aqui. E das coisas do cotidiano, né? Para saber as taxas, as coisas que você precisa pagar. Mas também tem os direitos. Você tem os seus direitos, né? Se tem uma coisa que funciona bem no Brasil aqui, é o direito do consumidor, né? Direito do consumidor é uma coisa aqui que o Procon vive trabalhando em relação a isso daí, né? E nós, hoje em dia, nós temos uma coisa a favor que no tempo passado não tinha. Sabe o que é? É um negócio chamado rede social. Hoje, se um funcionário de uma empresa tratar alguém, por exemplo, igual a gente vê aqui, casos recentes, com racismo, por exemplo, e isso for gravado, além da pessoa responder criminalmente por isso, porque isso é um crime, a loja, ela passa por momentos difíceis, tem que se retratar publicamente. Muitas vezes as pessoas fazem boicote à empresa. Isso é uma realidade. Nós temos os direitos e temos os nossos deveres também. E esses direitos, eles têm que ser exercidos também, e nós temos que tirar proveito disso no bom sentido da palavra, né? Nós temos os nossos direitos. Você pega, por exemplo, vou pegar um que eu lembrei aqui de passagem bíblica, que eu pedi para a Kézia ver, separar para nós. Eu vou falar uma vez aqui que o apóstolo Paulo reivindicou um direito. Isso está em Atos 16. A Kézia vai ler aqui para nós. Paulo, porém, lhes replicou:
sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora, às ocultas, lançar-nos fora. Não será assim, pelo contrário, venham eles e, pessoalmente, nos ponham em liberdade. Os oficiais da justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. É isso aí. Paulo era fariseu de fariseus, era seguidor de Cristo, né? Depois era perseguidor, se tornou perseguido. Mas o apóstolo Paulo, ele era cidadão romano, ele tinha um título romano, né? Ele era da cidade de Tarso, mas ele tinha esse título de cidadão romano. Essa ocasião que eles foram açoitados em praça pública é aquela vez que o apóstolo Paulo expulsa o demônio da moça, né? Quando ele está na região da Macedônia, e o lucro dos homens acabou com o lucro, né? Porque aquele espírito de adivinhação saiu do corpo daquela moça e açoitaram eles publicamente. Aí quando foram soltar, no apagar das luzes, sem ninguém ver, falou: não, de jeito algum. Vocês nos açoitaram em praça pública e agora vem aqui na surdina querendo libertar a gente? Não, vai ser assim não. Eu sou cidadão romano, eu sei os meus direitos. Vocês, em praça pública, eu quero que vocês se retratem conosco. Né? Olha só. Então ele tinha consciência dos seus direitos, né? Dos seus deveres, mas também dos seus direitos. E o viver em sociedade, ele envolve muitas escalas, envolve camadas sociais. Você pega na morte e ressurreição de Cristo, né? Na morte de Cristo, José de Arimateia, né? Por esse relacionamento que Cristo tinha, né? Em todas as instâncias, em todas as camadas da sociedade, ele conseguiu ali ter um túmulo 0 quilômetro ali, né? Não ser enterrado de qualquer jeito, porque tudo isso já era mistério que acontecesse. Até porque ele não ia ficar ali muito tempo, né? Um empréstimo muito rápido. Todo mundo que vai para o túmulo já é por muito tempo, mas o mestre é diferente. Com Jesus, pode arrumar José de Arimateia aqui, o seu túmulo não vai ficar nem cheirando, não vai nem ficar cheirando mal, porque a morte do Senhor não contemplou a corrupção do corpo, não apodreceu. O tempo que ele ficou ali, ele estava com o corpo que estava já as essências e tudo mais, ele foi preservado e o Espírito de Deus também preservou, porque no terceiro dia ele ressuscitou e ele estava ali de passagem. Então Jesus é maravilhoso. A mensagem que fica para nós aqui nessa noite, né, nós estamos aqui encerrando, a mensagem que fica é a seguinte: qual é o nosso relacionamento com a sociedade? Como nós nos comportamos diante da sociedade? Porque os olhos das pessoas estão muito mais ainda em nós. Para quem é cristão, então, meu Deus do céu, se você pisar um pouquinho fora, né? Por exemplo, eu não consigo, sinceramente, pegar um papel assim e jogar no chão. Eu tenho um bloqueio com isso, assim, eu acho isso uma coisa terrível. Quando eu estou com um carro aqui, vou falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Quando eu estou andando de carro e alguém no carro da frente joga uma latinha na calçada, a minha vontade é descer do carro, pegar a latinha, acelerar, ir do lado do carro e jogar para dentro do carro de novo. Eu fico muito incomodado com isso. Mas isso vai de pessoa para pessoa. Mas, principalmente para quem é cristão, eles são observados a todo momento, como a pessoa se porta diante da sociedade. Então, a mensagem para nós essa noite é essa. Muitas vezes, para Deus realizar um milagre em nossas vidas, primeiro, nós temos algo com que começar, né? Com o que temos naquele momento. E segundo, e o principal, ter um bom relacionamento, porque o nosso milagre, assim como essa viúva, estava relacionado às pessoas que ela tinha um bom relacionamento, né, social. Porque se ela tivesse pouco relacionamento social, seriam poucos vasos, pouco azeite, pouco milagre, pouco pagamento de dívida, né? Tava tudo atrelado. Então, que nessa noite, né, todos nós venhamos a aprender no nome de Jesus Cristo,
que o relacionamento social é muito importante e você tem seus direitos, mas também tem seus deveres, que você precisa estar antenado, antenada com as coisas que acontecem, sempre de olho no que a palavra diz, de olho no que acontece em Israel, que é o nosso termômetro, de olho nas taxas que você tem que pagar, nas contas que você tem que pagar, nas leis que são mudadas. Você não pode ser desinformado, nem desinformada. Então isso é importante para você. Eu espero que isso tenha trazido uma reflexão para você nessa noite. Eu agradeço de coração vocês que estão conosco. Vocês são pessoas maravilhosas, pessoas fiéis, que estão sempre com a gente. Agradeço a todos que compartilharam e que participaram conosco nessa programação aqui tão maravilhosa, nesse espaço. Agradeço demais nosso pastor Dejair, a missionária Marli, o Jeremias, toda a equipe, Ismael, que sempre nos dão suporte aqui. Amém? Eu quero agradecer a todos pela presença. Estamos aqui encerrando mais esse estudo. Semana que vem, relacionamento... Qual que era o último que eu tinha colocado, Jesus? Eu comecei com relacionamento com Deus, relacionamento conjugal, relacionamento familiar, relacionamento profissional, relacionamento com a sociedade. O próximo é relacionamento com a igreja e, por último, relacionamento consigo mesmo. Então, o próximo, nós vamos falar de relacionamento com a igreja, né? E vai ser interessante também, né? Eu achei muito, muito legal quando o pastor Neemias, né, a mensagem do pastor Neemias no último congresso que veio aqui, falando que na mesa com Jesus na última ceia tinha 12 apóstolos, 12 discípulos, mas não tinha 12 servos para lavar o pé um dos outros. Meu Deus. Então você já pode esperar semana que vem aí, nós vamos apanhar só um pouquinho, mas vai ser gostoso, tá bom? Deus abençoe, viu? Muito obrigado mesmo pela sua participação. Um forte abraço, um grande beijo. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. É isso aí, paz do Senhor.